Imagine um jogo mortal, onde cada movimento é calculado e cada pista é um enigma sombrio. Seven, os 7 crimes capitais, não é apenas um filme, é um mergulho perturbador nos pecados humanos, na moralidade e na mente de um assassino brilhante. A luta entre o bem e o mal sob uma outra perspectiva. O que faz desse clássico de 1995 um dos thrillers mais impactantes da história, hein? Como ele redefiniu o cinema policial e ainda é uma referência 30 anos depois. E claro, o que havia na caixa. Prepare-se, porque essa jornada não é para os fracos. Olá pessoal, preparem-se para mergulhar na mente de um assassino e um dos melhores thrillers já feitos. Hoje é dia de celebrar os 30 anos de Seven, os 7 crimes capitais. E se você nunca viu, só posso dizer uma coisa. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem. Corre que lá no Max tem. O desfecho desse filme é um dos mais icônicos do cinema, marcado pela frase memorável: "What's in the box?" E um impacto emocional devastador. Esse é um dos momentos mais parodiados e referenciados na cultura pop. Lançado em 1995, Seven é o tipo de filme que te agarra pelo braço e te arrasta para o lado mais sombrio da humanidade. Esse é um dos meus filmes favoritos. É o tipo de filme investigativo que mexe com a tua cabeça. Aliás, acho que a minha habilidade de ligar pontinhos e formular teorias vem daí, viu? Aquelas cenas de crime que você precisa desvendar e descobrir as pistas e juntar as peças e resolver todas as charadas até chegar onde elas foram preparadas para te levar. Eu acho isso fascinante. Juntar as pecinhas, ver o quadro todo e que tudo está ali por uma razão. Dirigido pelo mestre do suspense David Fincher, o filme tem Brad Pitt no auge da sua beleza, Morgan Freeman na sua calmaria sábia e com bem menos pintas do que hoje, e Kevin Spacey. Bom, vamos separar aqui o artista do personagem, porque o cara entrega um vilão aterrorizante. Apesar que ultimamente ele anda pelo lado negro da força na vida real. Aliás, o nome do ator foi mantido fora do material promocional da época, para manter a surpresa de sua aparição. Então vamos lá. Temos 2 detetives, o Somerset, que é o cansado e experiente Freeman que está há uma semana de se aposentar, e Mills, o novato e impetuoso Pete, que acaba de se mudar para Nova York com sua esposa Tracy, que é interpretada pela Gwyneth Paltrow. Eles se juntam para resolver uma série de assassinatos inspirados nos 7 pecados capitais. Preguiça, inveja, gula, tá tudo aqui, gente. Cada morte é mais macabra e teatral do que a outra. Para vocês terem uma ideia, a gula parece um episódio de MasterChef versão infernal. E à medida que o caso se desenrola, eles se envolvem em um jogo psicológico com o assassino, o John Doe, encarnado pelo Kevin Spacey, que acredita estar executando uma obra de arte moral ao punir os pecadores. E o que falar das atuações? Brad Pitt traz carisma e emoção, um jovem detetive impulsivo e idealista. E sua energia crua e emocional atinge o ápice no desfecho, mostrando a profundidade do personagem e solidificando Pitt como um dos grandes atores da época. Enquanto isso, Morgan Freeman é o equilíbrio perfeito, o detetive experiente e racional que equilibra a trama com sua serenidade. Ele transmite o cansaço e a sabedoria de alguém que já viu de tudo, mas ainda luta contra o próprio pessimismo. E Kevin Spacey, gente, ele entrega uma performance arrepiante como John Doe. Ele é sereno, meticuloso e assustador, dominando o clímax do filme, mesmo com pouco tempo que esteve em tela. E Gwyneth Paltrow interpreta a Tracy, a esposa do Mills. Ela traz humanidade e emoção para essa história. E o encontro dela com Somerset é o que nos faz sentir empatia por aquele jeito de Mills. E é o que quebra o gelo entre eles dois. Sua presença é discreta, mas ela é crucial e torna o desfecho ainda mais devastador. A química entre Freeman e Pitt, combinada com a presença perturbadora do Space, cria uma dinâmica tensa e memorável, elevando Seven a um marco do cinema de suspense. E aquelas piadinhas do Mills em meio à investigação, e aquele olhar do Somerset em silêncio, tipo, é sério isso? Traz um pouco de descontração ao clima tenso do filme. Mills é aquele que investiga o que vê. Ele se foca no ato, enquanto o Somerset foca na mensagem, no porquê, e é uma dinâmica perfeita isso. O roteiro aqui é de Andrew Kevin Walker, que escreveu a história enquanto trabalhava em uma loja de vídeos da época, CDs e DVDs. Então dá pra dizer que ele usou o tédio criativo de uma forma brilhante. E assim como Mills,
Andrew Kevin Walker não conhecia todos os 7 pecados capitais até fazer uma pesquisa. What? Mas garanto que você também não vai saber de cor. Confessa, vai. Gula, avareza, preguiça, ira, soberba, luxúria, inveja. Aposto que soberba nem passou pela sua cabeça. Então tá aí mais um motivo para correr e assistir. E cada assassinato é planejado para refletir um dos 7 pecados capitais, funcionando como capítulos de uma história de moralidade bem distorcida. Ele acredita estar purificando o mundo através de seus crimes. Fincher criou uma atmosfera tão pesada e molhada que você quase sente a chuva pingando na sua cabeça enquanto assiste. E ele decidiu que deveria chover sempre por 2 motivos. Isso acrescentava uma sensação de pavor e eles nunca precisavam se preocupar com o mau tempo. Brilhante, não? Embora molhado demais. E o estilo visual do filme, com todos esses ambientes escuros, claustrofóbicos e chuvosos, se tornou referência para inúmeros filmes e séries policiais, como True Detective e Zodíaco. É tudo tão opaco, com tons escuros, que é até difícil você ver a cena. Você fica ali atento, tentando enxergar tudo através das sombras. É como se o mal dominasse todas as cenas dos crimes mesmo. E não para por aí. Essa estética sombria influenciou videoclipes de artistas como Nine Inch Nails e jogos como Heavy Rain. A própria música de abertura é uma remixagem de Closer, do Nine Inch. Seven, os 7 crimes capitais, é um exemplo brilhante de como o cinema de Hollywood, em seus melhores momentos, pode nos envolver completamente na complexidade de uma trama bem elaborada. Aqui, cada crime é meticulosamente planejado, é parte de um quebra-cabeça maior, enquanto a investigação conduzida em detalhe nos guia de forma inteligente, fornecendo informações suficientes sobre os personagens e suas motivações. E o resultado é um desfecho impactante que faz total sentido dentro desse universo criado, deixando o espectador imerso nessa jornada sombria e inesquecível. Seven desafiou as convenções de Hollywood ao não entregar um final feliz, preferindo uma conclusão emocionalmente devastadora. John Doe acreditava estar realizando um trabalho moral, punindo aqueles que cometem os pecados capitais, que ele vê como símbolos da decadência humana. Ele argumenta que os pecados estão em toda parte, nas ruas, nas casas, e que a sociedade os aceita porque eles se tornaram banais e triviais. Sua missão, segundo ele, é tirar essas transgressões do contexto de normalidade e colocá-las sob uma luz grotesca e extrema, porque ele acredita que esses atos dele são necessários para despertar a sociedade e mostrar o quanto ela se perdeu e que nunca mais veja os pecados como algo normal. E isso também é retratado como uma Nova York decadente nesse filme e na desesperança do detetive Somerset. Agora eu preciso comentar sobre essa conclusão, o que tem dentro da caixa. Então, se você ainda não viu o filme, eu recomendo que pule essa parte do spoiler. Eu vou deixar o minuto que termina aqui na descrição. Mas se não se importa, bora pro spoiler. O discurso final de Doe também revela uma contradição na sua lógica. Ele critica a sociedade por normalizar os pecados, mas ele mesmo se envolve nos atos monstruosos para provar o seu ponto, tornando-se culpado da própria inveja, o que leva ao ato final contra Mills e Tracy. Esse reconhecimento voluntário completa o seu ciclo de purificação, provando que ele vê a si mesmo como parte do sistema que ele condena, pois ele sentiu inveja da vida que o detetive Mills tinha. Gostaria de ter vivido como você viveu. E Mills seria o culpado da ira contra esse ato final de Doe, que foi matar Tracy, que ainda estava grávida. Ele não sabia. Fechando o ciclo de forma perfeita, acabando com os 7 pecados capitais. Olha que eu arrisco a dizer que esse foi um crime perfeito. O final original, com a cabeça de Tracy na caixa, quase foi alterado para algo mais leve, mas Brad Pitt ameaçou deixar o filme caso mudassem. E de fato é uma cena impactante, que apesar de não vermos a cabeça da Tracy dentro daquela caixa, o impacto de Somerset olhando para ela nos deixa com aquela sensação de putz, ferrou. E a cena que se desenrola, ela é frenética. Doe não apenas manipula as ações de Mills, mas também força Somerset e nós, o público, a refletirmos sobre o estado do mundo. Sua fala transcende a narrativa do filme, permanecendo como um dos momentos mais filosóficos e inquietantes do cinema. Porque no momento que Mills entende o que aconteceu, é palpável ver a ira tomando conta dele. E nós imediatamente pensamos:
Pelo menos eu. Não tem como. Ele vai ter que matar o cara. É a resposta da ira para aquele momento. E é aí que o filme acerta. Embora ele faça exatamente o que Doe planejou, o filme não se perde no caminho com o final moralmente correto. Ele vai em frente e executa Doe, nos deixando com aquela sensação de satisfação e ao mesmo tempo indignação. Tipo, caracas, ele matou mesmo, mas era isso que ele tinha que fazer. E isso prova o ponto de Somerset. Sim, o mundo é um lugar que vale a pena lutar por ele, mas está longe de ser um lugar bonito de se viver. Apesar de alguns críticos na época acharem o filme excessivamente sombrio e gratuitamente violento, hoje ele é amplamente reconhecido como um dos maiores thrillers de todos os tempos e frequentemente citado em lista dos melhores filmes do gênero. Tanto que, para comemorar os 30 anos do lançamento, o filme vai ser reexibido em cinemas selecionados, com uma cópia remasterizada em 4K de 30 de janeiro a 5 de fevereiro. Além disso, há novas análises da crítica, destacando como Seven antecipou questões modernas sobre moralidade e psicologia criminal. Seven moldou o jeito como Hollywood faz thrillers. Filmes como Zodíaco, Jogos Mortais e até séries como Mindhunter beberam diretamente dessa fonte sombria e genial. Além disso, quem nunca pensou duas vezes antes de cometer um pecadinho, hein, depois de ver esse filme? Eu sei que a gula e a preguiça me pegaram de jeito. Melhor pensar duas vezes antes de cometê-los. O que, de certa forma, prova o ponto de John Doe. Talvez não banalizemos mais o mal. E se você curte filmes clássicos policiais, não pode deixar de conferir O Colecionador de Ossos. Mais um thriller de tirar o fôlego e cheinho de gente famosa.